Olá, telespectador da TVA, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, o nosso programa que trata das ações e das atividades que os deputados que integram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina desempenham no seu mandato. Hoje, o nosso convidado é o deputado Neudi Sareta, do PT, deputado que também é presidente da Comissão de Saúde. E justamente pelo fato de tratar de um tema tão em voga no momento, a saúde, nós teremos muito assunto a discutir. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado a você, Marcelo. Minha saudação a todos os telespectadores da TVA. Um prazer de poder conversar contigo e a gente passar informações importantes para o telespectador catarinense sobre a ação legislativa em função, principalmente, dessa época difícil que nós estamos vivendo de pandemia. Pois é, deputado, o senhor é presidente de uma comissão que é central nessa discussão que nós estamos, nesse momento que a gente está vivendo, né, a pandemia da Covid-19. Que ações que a sua comissão tem desempenhado neste momento para tentar fazer com que o Estado passe da maneira menos traumática possível esse momento tão difícil? Bem, desde o primeiro momento, nós, da Comissão de Saúde, estivemos atuantes e vigilantes, cobrando ações e sugerindo ações também do Estado. Antes mesmo daquele período de fechamento ali que aconteceu em março, já em fevereiro, na retomada das ações legislativas, a nossa primeira reunião da Comissão de Saúde porque isso já estava vislumbrado, em outras partes do mundo já estava acontecendo, embora no Brasil ainda não tivesse chego, nós já chamamos a Secretaria de Estado de Saúde e debatemos com eles o plano de contingência para enfrentamento da pandemia e já fomos vislumbrando ações que precisavam ser cobradas do Estado. Lembrando, né, Marcelo, que no início da pandemia tinha-se praticamente nenhum conhecimento sobre o vírus, a forma com que ele se expandiria, mas é claro que tinha as experiências de outras questões mais ou menos semelhantes, nunca vivemos uma semelhança igual a esta, mas havia falta de tudo, né? Você não tinha máscaras, não tinha álcool em gel, aí houve aquelas corridas até de mercado, né? Até papel higiênico e outras coisas, poucos leitos de UTI, nós tínhamos aí no estado cerca de 800 leitos de UTI para atender a todas as enfermidades, né? Então, essa dificuldade de ter esse material, desses equipamentos, era a angústia, a cobrança, a discussão da ampliação de leitos, estava também em discussão a política hospitalar, que independente da questão da pandemia ou não, havia sido aprovada uma nova política hospitalar, mas ainda não implementado. Então, Marcelo, esse início da pandemia marcou principalmente nós também da Comissão de Saúde buscando sugestões, sugerir, mas cobrar também ações, não só da Comissão de Saúde, praticamente no primeiro período das sessões, quando começou ali a questão da pandemia e aquela espécie de lockdown lá do início, as primeiras sessões da Assembleia Legislativa se transformaram praticamente em grandes reuniões de uma comissão de saúde, onde todos os deputados participavam com inúmeras ações, sugestões, chamamos também o secretário de saúde, naquela ocasião, logo de cara, e depois, na Comissão de Saúde, por diversas vezes, a presença da equipe, não só da Secretaria de Estado da Saúde, de outras entidades ligadas ao setor, para que a gente pudesse debater e encontrar melhor forma de enfrentar essa pandemia. O senhor citou a questão das EPIs, né, dos EPIs, melhor dizendo, que são as máscaras, as luvas, a própria questão do álcool em gel, situações que foram se resolvendo dentro do possível com o passar do tempo. Agora, surgiu uma preocupação muito grande também com a questão da capacidade financeira dos hospitais, né, deputado? Eles foram muito prejudicados porque tiveram que parar cirurgias eletivas, e isso aí prejudicou sensivelmente a questão da saúde financeira desses hospitais. Como que a comissão, e o senhor particularmente, na condição do seu mandato, agiram para tentar minimizar esse problema?
Veja que até parece contraditório, porque no momento em que há uma pandemia, busca de hospital, os hospitais diminuem a receita. Por quê? Porque tiveram que suspender os procedimentos eletivos, cirurgias eletivas e tal, para concentrar a atenção nessa questão da Covid. Consequentemente, os hospitais também diminuíram as suas receitas e, ao mesmo tempo, na questão da Covid, aumentaram as suas despesas. E havia uma política hospitalar aprovada que precisava ser implementada. Essa foi uma das grandes cobranças que nós fizemos, e a partir do momento em que se implementou a política hospitalar catarinense, isso trouxe um alívio, porque havia um repasse, foi estabelecido determinados valores que seriam atingidos se fossem cumpridas as metas. Em função da pandemia, essas metas não tinham como ser cumpridas, como eu disse, por exemplo, cirurgias eletivas estavam sendo suspensas, e houve todo um debate com o governo, e o governo acabou adotando isso no sentido de que pagaria todo o teto, o valor destinado aos hospitais esse ano, independente da questão do cumprimento de metas, em função da excepcionalidade. Isso foi uma questão que a Assembleia Legislativa reivindicou e aprovou também. Então, isso foi importante. Depois, também, a discussão do repasse dos recursos que vinha do SUS. Houve toda uma demora na parte burocrática também para o repasse desses recursos. Foi mais uma angústia vivida ali, os hospitais muito preocupados, né? Tanto é que depois nós aprovamos, inclusive, uma lei também facilitando essa questão do repasse para os hospitais. E ainda, Marcelo, falando sobre os hospitais, um momento de muita preocupação e tensão foi a questão dos medicamentos, principalmente do chamado kit intubação, quando nós tínhamos hospitais praticamente sem estoques, e hospitais que tinha, eu lembro de um hospital que eu conversei com a direção, eles tinham lá no máximo para 24 horas, estavam suspendendo todo tipo de procedimento. Esse foi um problema, como outros enfrentados, porque o Ministério da Saúde não estava chamando para si a compra desses medicamentos e mandava os estados meio que se virar. Então tinha que, mas tem no Uruguai, tem que importar, só que os estados têm mais dificuldades de fazer essa importação. Nós participamos e promovemos também reuniões com o Ministério da Saúde, junto com a nossa Secretaria de Estado da Saúde, representantes dos hospitais, buscando também amenizar, porque nós tínhamos, era o momento quase do pico da pandemia, uma procura muito grande, os preços, os hospitais reclamavam também que os preços tinham ido nas alturas, e a dificuldade de encontrar. Então, momentos de tensão realmente relacionados aos hospitais, na busca, esta questão dos medicamentos também foi muito preocupante. Ainda sobre a questão dos equipamentos de proteção individual, nós também apresentamos uma lei priorizando a questão dos profissionais da área da saúde para recebimento da questão dos EPIs, porque eram e são ainda os que estavam na linha de frente do combate à pandemia, lembrando novamente que no início, principalmente, praticamente não tinha EPI, os estoques também eram muito baixos. Então, uma preocupação muito grande que foi esta questão também da proteção individual e da preocupação com aqueles que estavam na linha de frente do combate da pandemia. O senhor falou sobre os servidores, um papel essencial dos servidores, eles estão na linha de frente, como o senhor mesmo disse, e também o senhor propôs algo no sentido de uma espécie de incentivo financeiro para esses servidores, né, porque eles estavam expondo as suas vidas e as vidas de seus familiares quando voltavam para casa, né? Como que foi desenvolvida essa questão, deputado? Essa questão baseia-se também na questão do adicional de insalubridade, um projeto de lei no sentido de que fosse contemplada todos os que trabalhavam na questão da pandemia com o adicional de insalubridade em grau máximo. Tem também uma discussão que depois veio através de uma medida provisória do governo do Estado, também aí relacionado a pagamentos. Isso deu muito debate ao longo da tramitação dessa matéria também, na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças. A preocupação sempre é quem está mais exposto. Nós temos que nos preocupar com todos. Agora, para que aquela pessoa, aquele cidadão que está aí, que eventualmente vai ser acometido, seja bem atendido, é preciso que quem está lá para atendê-lo tenha essas condições. Aí tem que ter
a vaga do leito, se precisar da UTI, precisa ter o medicamento e precisa ter o próprio atendente, os seus equipamentos de proteção, a sua garantia, sob pena de ser dele mesmo estar com o vírus e não poder atender. Aliás, há no Brasil afora muitos profissionais de saúde que foram vitimados, inclusive em função da Covid, no atendimento às pessoas. O senhor também fez muitas cobranças com relação à testagem, né? E essa é uma das premissas da OMS para enfrentamento da pandemia, não? Eu ouvi várias manifestações dos diretores lá da entidade, testar. E o senhor fez muitas cobranças nessa questão. Isso, o Brasil testa muito pouco, viu, Marcelo? Muito pouco ainda em relação à necessidade do que precisaria de teste. Alguns insistem também com testes rápidos ali de pouca eficiência, né? Mas a grande preocupação é exatamente a questão da testagem, isso que você disse, era toda uma recomendação de epidemiologistas, da Organização Mundial de Saúde e tal, que tinha que testar. Nós tínhamos, principalmente no começo, pouco teste, o Brasil continua testando pouco. Então, essa cobrança de que houvesse a testagem, porque se você verificasse que em determinado local tinha alguém com o vírus, já automaticamente poderia esta pessoa ser tratada, se fosse o caso, ou que ela praticasse isolamento, porque no início houve aquela política maior de isolamento, mas depois a realidade impõe também que as pessoas tenham que circular, porque tem a questão da sobrevivência, tem aqueles que trabalham na produção da comida, tem aqueles que trabalham no hospital que não tem como ficar em isolamento, então você precisa testar o máximo possível, e eu insisto, o Brasil não lidou bem com isso, na questão da testagem, continua não lidando bem, eu acredito que ainda deveriam ter, a testagem deveria ser maior do que está acontecendo, mas essa foi uma das grandes cobranças também que fiz como deputado, como presidente da Comissão de Saúde, e que foi também, nesse sentido, praticamente uma voz unânime na Assembleia também, nesse sentido da cobrança das testagens, para que a gente pudesse ter uma melhor política de enfrentamento à pandemia. Falamos de testes, falamos de EPIs, falamos de valorização dos servidores da saúde. Outro ponto que também causou muita preocupação, hoje parece que está mais tranquila essa questão, foram os leitos de UTI destinados à Covid, né? O senhor, na base eleitoral do senhor, o Concórdia, o Hospital São Francisco passou por alguns momentos delicados logo no começo da pandemia. Como que o senhor, na condição de deputado, se mobilizou para tentar auxiliar não só a Concórdia, mas o Estado todo a enfrentar essa questão, pelo seu mandato e também pela presidência da Comissão de Saúde? Essa foi uma das grandes preocupações. De fato, inclusive, a região do Alto Uruguai catarinense, que é a sede de Concórdia, foi uma das primeiras a chegar quase que no colapso ali da lotação total. Concórdia, naquele período, infelizmente, chegou a ser o município do estado com maior número de casos, em que pese em termos de população, ela não está longe de ser a maior cidade. Então, foi um momento de tensão, a falta de leitos, nesse caso do Hospital de Concórdia, mas, como você disse, a nossa reivindicação foi a questão de aumento de leitos de maneira geral. Nós tínhamos, no início da pandemia, como foi dito, em torno de 800 leitos. O governo falava, então, no plano de chegar a 1.500, por aí, 1.500, 1.600, depois havia a possibilidade, o governo sinalizava com a contratação de mais 1.000 leitos da iniciativa privada, e aí houve também toda aquela questão que o governo encaminhou, e aí de forma, infelizmente, atabalhoada, a discussão sobre a questão dos hospitais de campanha, né, sempre foi a tese central, sempre foi, pelo menos que nós defendemos, a Comissão de Saúde, a Assembleia, que se equipasse, se desse condições aos hospitais que já estavam ali instalados, a ampliação de leitos de UTI, que se fosse o caso, o hospital de campanha era lá na frente, depois o último passo, né? O governo inverteu um pouco isso no começo, depois acabou voltando atrás, e toda aquela polêmica sobre, inclusive, a questão da contratação do hospital, sobre aquela questão dos recursos também.
Mas o fato é que, queira ou não queira, depois houve isso, nós temos que reconhecer essa ampliação de leitos de UTI, e isso possibilitou também a ampliação do Estado, então nós não chegamos a ter, vamos dizer assim, tivemos momentos bastante dificuldade, nós ainda estamos na pandemia, mas de maneira geral foi possível atender as pessoas que precisavam de leitos, embora em alguns casos houve transferência de pacientes, e nós citamos Concórdia antes, Concórdia chegou a receber paciente de 500 quilômetros longe, ou seja, é desumano isso. Eu acho que quando não tem na cidade, porque eventualmente dá o colapso, pode não ter, mas o ideal é que esteja ali o mais próximo possível. Então, houve também essas questões, mas a ampliação de leitos foi muito importante, continua sendo, e eu espero, viu, Marcelo, que grande parte desses leitos, se não todos eles, possam permanecer no pós-pandemia para a gente ter uma melhor estrutura. Eu digo o seguinte, que a pandemia ela não tem nada de bom, ela só tem coisa ruim, mas que pelo menos, né, deixe essa questão de deixar uma infraestrutura melhor em termos de UTI, e lembrando também da importância do Sistema Único de Saúde, que fez agora 30 anos, e que foi quem, de fato, conseguiu segurar essa pandemia. Não fosse o Sistema Único de Saúde, o colapso que é grande no Brasil, essas praticamente 150 mil mortes aí que já temos, seria muito maior ainda. Muito bem, nós vamos agora a um rápido intervalo e na sequência nós vamos falar mais sobre o mandato do deputado Neudi Sareta, vamos falar sobre educação, sobre infraestrutura rodoviária e também sobre as emendas parlamentares. Voltamos já. De volta com o programa Fala Deputado, nosso entrevistado hoje, deputado Neudi Sareta, do PT, presidente da Comissão de Saúde. Falamos bastante sobre saúde no primeiro bloco, não podia ser diferente, até pela situação que ainda enfrentamos em Santa Catarina e no mundo. Mas nós tivemos recentemente, deputado, o pagamento de várias emendas parlamentares, emendas impositivas. E parte delas vai para a saúde, uma parte para a educação e outras para destinos diversos. Gostaria que o senhor tocasse nesse assunto e falasse quais foram os principais pontos aí beneficiados, as regiões ou as ações beneficiadas com as emendas de sua autoria. Olha, isso é importante, porque, veja, Marcelo, nós, historicamente, em Santa Catarina, sempre houve a repasse de verbas para municípios ou convênios, etc., e isto nunca foi de uma forma muito equitativa e transparente como havia sido. Houve uma época que tinha o tal de fundo social, mas oficialmente não tinham, os deputados não podiam distribuir fundo social ou fazer emendas para fundo social, destinar recursos. Obviamente que quem destina é o executivo, mas os deputados não podiam fazer destinação A ou B. Mas, na prática, com um grupo de deputados, isso, infelizmente, acontecia. Eu digo infelizmente porque as pessoas perguntavam, não, mas você pode destinar um recurso do orçamento para tal coisa? Eu dizia, não, isso não existe. Mas, olha, saiu a notícia lá que o deputado A, B, C destinou. Na verdade, era quem era, vamos dizer, ali próximo do governo, base do governo, e isto não era transparente. A Assembleia Legislativa resolveu isso, estabelecendo a questão das emendas parlamentares, a exemplo que acontece no Congresso Nacional, onde cada deputado é igual, todos os 40 deputados são iguais, no sentido de poder destinar, quando da tramitação do orçamento do Estado, de um ano para o outro, determinadas emendas parlamentares para serviços públicos e ações. E isto foi importante. E agora, justamente esse ano, começou a liberação dessas emendas, que houve todo um processo de regulamentação, e grande parte delas, e foram importantes, e essa foi uma das reivindicações encaminhadas no início, que se priorizasse
a liberação para a área da saúde. E muitas dessas emendas foram fundamentais para alguns hospitais conseguir comprar equipamentos, fazer ações de serviço de saúde, ou até mesmo para municípios, às vezes para uma ambulância, né? Por muitos municípios, por exemplo, um município que não tem um hospital maior, que precisa fazer tratamento fora de domicílio. Então, elas acabaram vindo num momento muito importante e com uma questão mais chave também, que é a questão da população poder acompanhar de forma transparente, de não ser apenas do deputado que era da base do governo, da base do governo, ou vinculação com qualquer discussão de apoio ou não do governo. É uma questão que está aí, institucional, aberta, e isso acredito que veio num momento importante, foi importante também as entidades que estão recebendo, nós falamos muito da saúde, que é a principal, mas tem a paz, por exemplo, a paz que precisa, às vezes, da sua manutenção, de uma van para transporte dos alunos, ou reformas de escola e também de outras obras de interesse do município. Creio que é um mecanismo importante, principalmente porque torna transparente e fácil, inclusive, da sociedade poder acompanhar onde está sendo destinados esses recursos. Falando em recursos, uma preocupação muito grande durante esse período da pandemia foram os recursos para as empresas, em especial as micro e pequenas, que foram afetadas pela pandemia, né? Muitas tiveram que fechar suas atividades por algum tempo, dentro daquele princípio do isolamento social. Houve uma forte mobilização também nesse sentido, né, deputado, de cobrar do poder público a destinação de linhas de crédito para esse segmento que gera a maioria dos empregos aqui no nosso estado. Essa foi uma grande preocupação e ainda é, porque nós ainda entendemos que as micro e pequenas empresas não estão atendidas como deveriam ser, né, nas suas linhas de crédito. Nós tivemos alguns empreendimentos que alguns tiveram que fechar ou ficar fechados, e outros porque o período de fechamento total foi um período X. Depois foram sendo liberadas, mas não é só abrir a porta e volta tudo ao normal, porque a pandemia está aí. Então, em função da pandemia, muitas atividades, mesmo funcionando, tiveram dificuldade e ainda têm dificuldade em função das pessoas retomarem a sua vida normal, que isso ainda vai demorar um tempo. Então, a questão do apoio às micro e pequenas empresas foi muito cobrado, a questão de ter linhas de crédito, de ter recursos. Infelizmente, muitas dessas empresas talvez sequer vão conseguir retomar, muitos tiveram seus sonhos interrompidos. As grandes empresas, de maneira geral, elas foram se mantendo, até porque às vezes têm reservas, né? Mas nós temos uma preocupação, sim, a manutenção da micro e pequena empresa, a manutenção dos empregos aí pela frente. Nós estamos aí com um índice altíssimo de desemprego, a economia, os produtos básicos aumentando, né? A inflação alimentar, a inflação do povo em geral, do mais pobre, tem subido bastante. Há um descontrole nesse sentido, e se o governo não agir logo com ações, estas consequências serão muito mais graves ainda aí no decorrer, inclusive, do próximo ano. Deputado, também temos nesse período de pandemia preocupação com o ensino online, a educação que passou do presencial para o virtual, e isso afetou muito principalmente as escolas públicas que enfrentam dificuldades com relação à infraestrutura de tecnologia. Essa é uma preocupação que o senhor tem demonstrado também, né, no decorrer do mandato, no decorrer desse período. Sim, há duas preocupações aí. Primeiro, essa que você colocou, ela é fundamental agora, porque muitos alunos, veja, nós estamos tendo as aulas online, mas muitos alunos não têm uma boa infraestrutura em casa, de um bom computador, de uma boa internet, de mecanismos. Às vezes ele não tem nenhuma forma de acesso à internet, alguns. Outros têm o pai que tem lá um pequeno celular, que às vezes, inclusive, vai no trabalho com ele e depois vem, aí o filho tenta à noite baixar. Ou eu vi até uma reportagem de um pai que ia na escola lá para baixar os vídeos. Então, e não houve ainda, nem por parte, pelo menos das prefeituras, ou pelo menos não da grande maioria das prefeituras do governo do estado, um amplo programa
de acesso à questão da informática, de distribuição de computadores, de pacotes de internet que são importantes, fundamentais nesse momento. Eu quero lembrar também, Marcelo, que justamente aí, no meio da pandemia, agora, recentemente, eu tinha um projeto de lei chamado Santa Catarina Digital, que foi aprovado e, infelizmente, tinha sido vetado pelo governador, e nós, recentemente, derrubamos o veto, tornou-se lei em Santa Catarina, então o governo tem que implementar as chamadas ilhas digitais para poder também possibilitar acesso à internet, impressoras e tal, às pessoas que não têm condições. E isso eu já tinha feito antes da pandemia, mas veja que com a pandemia isso se transformou muito mais necessário. Os governos têm que dar mais atenção nessa área. E além da questão da informática e do acesso, que é o principal agora, nós também temos muito problema nas escolas e que poderiam ter passado nesse período por um amplo programa de reformas. Infelizmente, poucas escolas tiveram reformas nesse período e quando voltar às aulas presenciais, muitas escolas estão com problemas, algumas chovem dentro, goteiras deterioradas. Então, esse também é um problema que tem que correr atrás, e eu acho que se perdeu muito tempo no período em que não tinha aula, que era mais propício para fazer essas reformas. Agora, não tenho dúvida que, além dessa questão física que eu falo, a questão da informática, mesmo quando retornar às aulas presenciais, ela é importante porque essa questão, algumas questões online vieram para ficar, aceleraram algumas coisas. Então, mais do que nunca, nós temos que dar condições aos alunos de que eles tenham acesso a esses mecanismos para haver um equilíbrio, inclusive, no sistema educacional, tanto público quanto privado. Por fim, deputado, a questão das rodovias, da situação das nossas rodovias, existe uma preocupação muito grande na sua região com a SC 283, que liga Chapecó a Concórdia, mas existem outras estradas no oeste e no estado como um todo que atravessam dificuldades. Apesar da pandemia, existe uma mobilização do seu mandato com relação a essas questões, não? Isso é uma questão prioritária, porque, viu, Marcelo, quando a gente anda pelo estado afora, infelizmente, nós temos muitas rodovias em situação lastimável. Você citou aí a SC283 de Concórdia Chapecó, é uma das rodovias que mais passa proteínas do Brasil, porque ali é a região dos frigoríficos, né? Concórdia, Ceará, Chapecó. É uma rodovia que tem mais de 30 anos, que só tem tapa-buraco nesse período, né? Ela já fez a sua parte e que tem sido aí há 6, 7 anos prometido de que seria totalmente revitalizada, tem um projeto já elaborado. Depois, inclusive, isso ocasionou até um mal-estar, porque um dia o governador esteve na região e não informaram que tinha projeto, informaram que não tinha. Então, se falou lá que não tinha projeto, mas tinha o projeto. Depois, nós fizemos, inclusive, uma audiência na Casa Civil e com o secretário da Infraestrutura também, onde então foi entregue uma cópia ao governo do próprio projeto do governo, né? E essa revitalização ainda não saiu, tem trechos ali de Jaborá, Catanduvas, totalmente impossível quase de trafegar nos pequenos tapas-buracos, tem a região de Campoerê, São Lourenço, tem ali de Capinzal a Piratuba uma instância turística, enfim, poderia aqui citar inúmeras rodovias. Nós precisamos de uma recuperação urgente. Houve esses convênios com os consórcios das prefeituras para eles fazerem manutenção ali de pinturas e etc., mas acontece algumas coisas assim, não adianta, precisa revitalizar. Ontem eu estava vendo umas fotos, por exemplo, de um trecho de 15 quilômetros entre Jaborá e Catanduvas, que é um dos piores trechos. O que fizeram lá esses dias? Foram lá e pintaram. Aí as pessoas passavam as fotos, olha, ficou bonita a prefeitura, a pintura, olha como está bonita a pintura. Pena que os buracos continuam mesmo. Não dá para ir lá fazer uma pintura sem recuperar, sem fazer a recuperação. Então, eu tenho cobrado isso insistentemente, inclusive do governo, dos mandatos antes do governador anterior, porque isso aqui não veio de agora, não acumulou tudo, agora vem acumulando. Eu tinha cobrava do governo passado ainda que tinha que ter um plano de recuperação das rodovias catarinenses e tem tido dificuldade disso
de dar aquele up, né? Em alguns lugares está sendo feito, sim, mas é tanto lugar que tá ruim, que mesmo sendo feito em alguns lugares, parece que não está andando. Então, nós precisamos encontrar uma forma de fazer com mais rapidez a recuperação dessas rodovias. É uma das coisas que eu tenho cobrado assim de forma muito insistente, e vamos continuar cobrando aí enquanto a gente não tiver realmente uma malha rodoviária compatível com as necessidades do nosso estado de Santa Catarina. Deputado Neudi Sareta, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço demais a sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcelo. Você a oportunidade de a gente conversar, todos os que estão acompanhando essa programação, estamos à disposição sempre e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Obrigado também a você que nos acompanhou. Fique agora com a programação da TVA. Voltamos logo, logo com mais uma edição do Fala Deputado. Até lá.